Vou fazer uma pergunta sincera pra vocês. Como vocês sabem quando vocês veem um filme, se ele vai ser bom ou ruim? Vocês conseguem me dizer se ele é um filme bom, um filme nota 10 ou filme nota 5, medíocre ou não? E nesse vídeo eu vou falar pra vocês uma técnica de como analisar o filme e vocês logo de início vão saber se até o final do filme o filme vai ser bom ou ele vai ser um filme bem ruinzinho. O meu nome é Daniel Escovedo e esse é o Simplifica Cinema. E nesses dias eu peguei um livro na minha estante que eu já tinha lido já faz um bom tempo, que era Como Falar Realmente Sobre Cinema, da autora Anne Hornaday, como eu mostro aqui pra vocês. E nesse livro aborda vários elementos de como uma pessoa comum, que não é formada em cinema, pode conversar com outra pessoa sobre o filme que ela assistiu, tanto no cinema ou tanto nos streamings que ela tem em casa. E no livro, a autora separa em capítulos os elementos mais importantes que todo filme possui, como a atuação, fotografia, a edição, a trilha sonora. E nesse livro, o que mais me chamou a atenção foi uma técnica chamada a regra dos 10-20 minutos. E você pode estar me perguntando, o que é essa regra dos 10-20 minutos? A regra é simples. Nos primeiros 10 ou 20 minutos de um filme, o filme precisa te provar 3 coisas. 1. Ele sabe prender a sua atenção para assistir o filme até o final. 2. Ele sabe o ritmo certo da história que quer contar. E 3. Os personagens são carismáticos o suficiente para gostar do filme. E se o filme falhar nessas 3 coisas, é um grande alerta vermelho. Porque o começo de um filme é como se fosse o primeiro encontro ou uma entrevista de emprego. Se já começa estranho, forçado ou sem química, é muito difícil que melhore. Por que os primeiros 20 minutos são tão importantes? Porque nos primeiros minutos nos mostram o tom, o ritmo, a direção, a qualidade do roteiro, o nível das atuações, a fotografia e a ambiência. E é ali que você percebe se o diretor tem controle do que está fazendo, o quão genial ele pode chegar a conduzir um simples enredo em uma obra-prima. Porque grandes filmes já te demonstram um grande impacto e um nível fora do comum. E exemplos de filmes que confiam nessa regra? E para exemplificar essa regra, eu vou te mostrar um filme que pra mim é nota 10 e não tem como você falar que é ruim, que é qual? No Country for Old Men, onde fracos não tem vez. Esse filme, dirigido pelos irmãos Coen, logo na abertura já estabelece o tom de como vai ser a história. O filme começa com a narração do xerife Edson Bell, interpretado por Tommy Lee Jones, e você já percebe que logo no início não tem nenhuma trilha dramática, não tem pressa e sem explicação desnecessária que muitos filmes têm, que é só uma reflexão sobre violência, a mudança de época de quando eu era mais novo e a sensação de impotência, não só pela idade, mas com o rumo que a sociedade em si vai se tornando mais violenta. E em poucos minutos, o filme transmite maturidade, uma direção segura. A primeira cena com Anton Chigurh. Junto com a narração do xerife, já somos apresentados a um dos personagens principais da obra, o vilão Anton Chigurh, que é preso e levado à delegacia, que, por descuido do policial, Anton acaba matando o policial enforcado com suas próprias algemas. E no filme não tem música, não tem corte acelerado e muito menos uma frase de efeito. Só a brutalidade da violência em si. E a cena é desconfortável porque é fria e totalmente realista. E ali, antes de só 5 minutos, você já percebe. O vilão é imprevisível e o filme já te pega de surpresa em menos de 5 minutos. Clareza de conflito desde o início. Agora, do 5º minuto até o seu 20º, quando nosso protagonista, Llewellyn Moss, interpretado por Josh Brolin, entra em cena e é apresentado ao filme, você já entende perfeitamente o que está em jogo, o caráter do personagem, quem está sendo caçado, quem é o caçador, quem é o observador e quem que ele tem a perder. E você percebe que não existe confusões e dúvidas. O roteiro é claro e limpo, porque uma obra-prima não depende de um plot twist forçado. Ele depende da construção sólida desde o início do filme para que se torne uma grande obra-prima, um filme nota 10. E outro grande filme que se aplica a essa regra é O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. E na abertura já define o universo do enredo. E logo na primeira cena de abertura, a gente é apresentado ao personagem Américo Bonacera, dizendo: "Eu acredito na América". A câmera abre lentamente do escuro para o rosto de Dom Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, dizendo Bonacera. E em poucos minutos, o diretor Francis Ford Coppola estabelece o mundo fechado da máfia, o código de honra, o sistema paralelo de justiça e a autoridade silenciosa do personagem de Marlon Brando. Sem tiros, sem explosões, só a atenção do diálogo. Isso por si só já te prende no filme. E antes mesmo dos 20 minutos, nós já entendemos quem que manda, quem que é o herdeiro impulsivo, quem é o estrategista frio e quem é o personagem deslocado da família. E aqui entra o ponto genial. Michael ainda não é o protagonista. Ele é apresentado como o bom filho,
o que está fora da família e sem interesse total do ramo do trabalho dela. Isso planta a maior transformação da história do filme. O conflito principal já está armado. E ainda no primeiro ato, surge a proposta do tráfico de drogas, Vito Corleone recusa, o perigo político é estabelecido e a ameaça externa já é clara. Ou seja, o filme já definiu o mundo, as regras, o protagonista, o conflito, o tema central que é o poder e a corrupção moral. Tudo isso em menos de simples 20 minutos. Aí você me pergunta, por que tudo isso é genial? Porque é diferente de muitos filmes medíocres, ou seja, filmes nota 5 para baixo, eles não explicam, mas eles mostram para o espectador. Não há exposição didática, não há narração, não há pressa, mas você já percebe, já sente o peso do poder, a tradição familiar e a violência que vai ser inevitável. A grande sacada, o arco invisível do Michael. Quando vemos Michael Corleone dizendo "That's my family, Kay, not me." That's my family, Kay. It's not me. O filme já plantou a ironia trágica, porque nos primeiros 20 minutos ele está fora dos negócios da família, ele rejeita o sistema, ele parece moralmente diferente. E é justamente isso que torna sua transformação devastadora e surpreendente. Porque pode ser considerado um filme nota 10. Um filme nota 10 não é basicamente só porque ele é bom ou porque você gostou. Ele precisa bater esses tópicos: direção segura, identidade forte, roteiro coeso, atuações memoráveis, impacto duradouro e coragem narrativa. E tanto Poderoso Chefão e Onde Fracos Não Tem Vez tem praticamente tudo isso. Tá, então vamos lá. A atuação de Javier Bardem e Marlon Brando são dignas de um Oscar que eles ganharam. A direção dos irmãos Coen e de Coppola são precisos. O roteiro não dá voltas, é econômico e inteligente. E a atmosfera de cada filme é único. E o mais importante, ele já começa demonstrando isso, em menos de basicamente 30 minutos. E o filme não pede paciência e nem te promete que ele vai melhorar. Ele simplesmente já nasce genial. Agora vamos falar de um filme que é o remake da obra The Wicker Man, de 1973, que é a qual? O Sacrifício, de 2006, que é interpretado por Nicolas Cage. E nos primeiros minutos você já percebe o tom instável, é terror sério ou é um suspense involuntariamente cômico? Atuação exagerada em contraste com cenas que pediam tensão, construção fraca de atmosfera, diálogos poucos naturais. A abertura até tenta criar um mistério, com a menina desaparecida e a comunidade isolada, mas o clima nunca fica realmente ameaçador, parece tudo artificial. E isso é exatamente a regra. Quando o começo não transmite confiança na direção, dificilmente o resto do filme vai corrigir isso. This hers? Tell me! Yes, I think it, yeah. How'd it get burned? How'd it get burned? How'd it get burned? How'd it get burned? I don't know! Que coisa horrorosa! E o problema foi só o começo? Não, o problema principal não são os primeiros 20 minutos horríveis. É que o ponto principal é 1. Falta de controle do tom do filme. 2. Falta de tensão real. E 3. Falta de identidade. Por exemplo, o protagonista, o personagem de Nicolas Cage. No início do filme, não é construído um background do personagem, uma breve história da vida dele que possa nos apegar ao personagem, faltando muito menos carisma nele. E o filme mantém os seus problemas até o final. Ou seja, não é que os 20 minutos estragam o filme, eles revelam o que vai ser, que é basicamente o quê? Um filme ruim, pô. E falando sério, desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu não sabia se era pra ficar tenso com o suspense que o filme queria demonstrar, ou se era pra rir com as cenas, ou com o contexto, principalmente com a atuação do Nicolas Cage. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Open my eyes! Eyes! Ah! Ah! Então essa regra se aplica aqui? Sim, ele é bom um filme que demonstra essa regra dos 20 minutos. Por quê? Você já sente que a atmosfera não convence, o suspense não te prende e o tom parece totalmente desconectado, deslocado. E se você der uma chance pro filme, você percebe que até o final ele não melhora significativamente. Você vai apenas perder o seu tempo. A verdade que ninguém fala. Um filme ruim basicamente não melhora depois de 1 hora. São raríssimos casos que depois de 1 hora de filme, o filme realmente fica muito bom. Se 20 minutos já foram fracos, é bem raro que esse filme se torne um filme nota 8. Porque a qualidade de um filme não começa pela metade. Qualidade começa no momento em que piscamos e do nada você já está surpreendido com o filme. Ele já te chama a sua atenção. E dependendo do filme, nós mal percebemos quantas horas já se passaram no cinema ou na sala da sua casa. Então, resumindo, quando você estiver assistindo o filme, você pergunte para si mesmo essas 3 perguntas. No primeiro ato,
O filme chamou a sua atenção? A carisma dos personagens realmente te pegou? Eu já entendi o tom da história que quer me passar? E existe um conflito claro? Se a resposta for não para a maioria, então é melhor você economizar esse tempo e vai assistir um outro filme. Pô, a sua vida é curta demais para ver um filme medíocre. Mas cuidado, muitas pessoas podem se confundir, mas não confunda. Filme lento não é igual a filme ruim. Filme silencioso não é igual a um filme vazio. E filme complexo não é igual a um filme confuso. A regra não é sobre velocidade, é sobre a competência. E para concluir o vídeo, a regra dos 20 minutos ou 10 minutos não é basicamente uma lei, mas é um ótimo termômetro. Porque obras-primas começam com segurança, e filmes medíocres começam pedindo paciência. E paciência não devia ser uma exigência, deveria ser uma recompensa. E se você gostou do vídeo, comenta aqui. Qual filme que nos 20 primeiros minutos você já viu que vai ser bom ou ruim? Tem algum filme que foge dessa regra? E qual foi que mais te surpreendeu? Curte, se inscreve no canal, que semana que vem vamos ter mais vídeos. Valeu!